Bem-vindos ao Carreira Contábil. Nessa temporada nós estamos fazendo um panorama sobre a área contábil, conversando com diversos profissionais de áreas correlatas à contabilidade. E na entrevista de hoje eu tenho o prazer de receber Diana, advogada tributarista, e que vai falar um pouco para a gente a respeito de como a área tributária, do direito tributário, ela conversa com a contabilidade tributária, com o planejamento tributário, com os processos tributários que as empresas possam ingressar aí, que tipo de processo, enfim, todo o universo tributário voltado para a área jurídica. Eu tenho uma formação em contabilidade, então o interessante é um advogado, uma advogada atuante na área, converse com a gente sobre isso. Diana, seja muito bem-vinda. Eu já agradeço Muito obrigada. Agradeço a sua disponibilidade. Imagina. As pessoas estão ouvindo no podcast ou no YouTube, os dois com o nome de Romana. Vocês podem nos seguir nas redes sociais, no Instagram, romana.rio, no Twitter, romana_rio. Também tem um site voltado para a área tributária, tatianedromana.com.br, ou no LinkedIn, Romana. Ao final da entrevista, eu vou pedir a Diana para deixar os contatos dela. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram ingressar com alguma ação relacionada à área tributária. Então, ao final, a gente troca, e vamos deixar também na descrição do vídeo, na descrição do podcast, os contatos da Diana. Diana, mais uma vez, muito bem-vinda. Muito obrigada, Tatiane. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse espaço, compartilhando um pouco da minha experiência, e tenho certeza que vai ser um papo muito bom. Então, Diana, começa contando para a gente sobre a sua formação profissional. Então, eu me formei em Direito, né? Fiz a faculdade de Direito e logo em seguida eu já engajei na pós-graduação de Direito Tributário. Finalizada a pós de Direito Tributário, eu comecei uma outra pós em Direito Público e Privado na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Na Emerge? Na Emerge, isso. Eu participo de muitas palestras que tem lá gratuitas do Fórum de Planejamento Tributário, Fórum Permanente. Sim, Nossa, Fórum Permanente Tributário. Eu participo muito. Você fez uma pós-graduação em Direito Público e Direito Privado, mas ela tem uma relação com a área tributária ou não? Não. Primeiro, eu fiz a pós só em tributário. Sim. E na época, quando eu estava finalizando a pós em tributário, surgiu uma oportunidade de fazer essa pós lá na Emerge, que na verdade é um curso de formação que eles têm lá interno, né? Que na verdade a gente estuda todo o direito, é como se fosse uma nova faculdade, só que com um aprofundamento teórico, doutrinário, assim, bem mais intenso. E é uma pós que dura até 3 anos, é bem longa. Nossa, E 3 a anos é gente uma estuda... pós, né? Mais do que um mestrado até. Exatamente. É quase uma nova faculdade. Pois é. Mas, assim, foi muito boa a experiência. E lá eu também... Lá dentro, né, eu também finalizei com um artigo sobre tributário, porque essa realmente é a minha área. É o que eu gosto. Então, essa é a sua formação acadêmica, né? Eu acabei falando formação profissional, essa é a sua formação acadêmica. Então, porque a faculdade de Direito, ela estuda vários campos do direito e a sua vontade era ingressar na faculdade, na área tributária. Isso. Sempre foi, assim, na verdade, desde o primeiro contato na faculdade, quando eu estudei Direito Tributário, eu me apaixonei. E aí eu falei, quando eu concluir a faculdade, eu vou fazer uma pós em tributário. E aí eu fiz essa pós também. Tributário é assim, ou você ama ou você odeia, né? Igual na contabilidade. Eu tenho profissional, eu sou apaixonada pela área tributária em contabilidade, eu gosto muito, mas tem gente que odeia e fala assim, não te entendo como é que você gosta disso. Então, não tem um meio termo na É assim mesmo, não tem. Mas como é que foi a sua formação profissional? Você já começou a fazer estágio durante a graduação? Já conseguiu estágio na área tributária? Como é que foi a sua formação, a sua trajetória profissional até hoje?
Sim, então, na época da faculdade, né, como eu já tinha esse interesse pela área tributária, eu já avisava, assim, quando eu ia colocar currículo para estágio, já ia focada nos escritórios que atuavam na área tributária. Até que eu fui chamada para estagiar na área civil, no escritório Tosini Freire, e estagiando lá na área civil, chegou o momento que eu soube que tinha sido aberta uma vaga na área tributária. E aí eu pedi para fazer um processo seletivo interno, e lá dentro fiz a prova, passei pela entrevista e fui aprovada, e de lá aí migrei para a área tributária. E assim, eu digo que o estágio na área tributária foi fundamental para eu me tornar uma advogada tributarista, porque apenas o que a gente vê na faculdade é assim, é o básico do básico mesmo, é só a teoria do direito tributário. Na prática mesmo é muito diferente, né? Tem essas questões de contabilidade que é importante você ter uma noção, não precisa saber a contabilidade, mas ter uma noção dos conceitos de contabilidade. Então, isso é uma coisa que eu fui desenvolvendo no período de estágio e entendendo também melhor os ramos da área tributária, né? Porque você pode atuar tanto no processo judicial, tem também o processo administrativo, tem a parte consultiva. Então, esse período de estágio foi fundamental para eu aprender a advocacia tributária e também para eu me encontrar em qual daquelas funções ali da advocacia eu melhor me enquadrava. Ah, então não é advogado tributarista, você ainda tem uma outra, uma subdivisão dentro da área. Então, o advogado Sim. tributarista, ele não pega tudo em tributário. É assim, tem advogados que se identificam tanto com a parte consultiva, que é uma parte preventiva, não existe o processo, né? Nessa área você atua muito assim, junto com o contador, porque são consultas na Receita Federal para saber como que tem que ser feita aquele tipo de tributação. Então, assim, é uma parte prévia. E tem a parte de contencioso, que realmente é para quem gosta de atuar já ali onde há uma lide, né? Onde há um conflito. E pode ser tanto judicial quanto administrativo. Tem advogados que se identificam com as duas áreas, outros não. Você não necessariamente precisa atuar nas duas. Você pode escolher atuar mais no consultivo ou atuar mais no contencioso. E qual área que você escolheu? Contencioso. Eu Ah, gosto você... de processo. Ah, tá. Olha, eu trabalho com auditoria quando tem aqueles processos. Ai, gente, eu olho, falo, meu Deus do céu, é muita informação. É muita É, informação. Você entender, pegar a peça desde o início, entender a origem, o que está sendo discutido ali. E aí eu falo assim, gente, eu só quero saber qual é o realmente. valor que eu tenho que contabilizar. Eu só quero isso, sabe? Só quero ir, mas aí você tem que entender minimamente do processo, né? E perguntar, uma coisa que a gente Sim, faz na auditoria é perguntar o grau de risco, né, para o advogado. Se é possível ele sim. perder, se é provável ser o remoto, porque tem todo um tratamento contábil de um posicionamento que vem do advogado do contencioso, porque assim, eu, enquanto contadora, eu não tenho a menor condições de dizer se o cliente vai ganhar aquela ação ou não. Então, isso vem Sim, da uhum, sensibilidade, da experiência do advogado e uma experiência que eu não tenho. Então, quem atua na exatamente. parte de auditoria, principalmente, a gente sempre pede a circularização do advogado. E a gente pede para o advogado dizer, olha, qual é a chance do cliente perder esse processo? Sabe? Sim, Porque isso vai refletir no registro que faz da contabilidade. Então, a gente uhum, precisa dessa sintonia entre o advogado que atua no contencioso tributário e o contador, porque o contador sozinho ele não tem condições de olhar para o processo e dizer qual é a expectativa em relação a esse processo. é verdade. Essa é uma informação que só mesmo o advogado ali com a experiência, com o saber da jurisprudência, né? Como que os tribunais decidem.
A gente leva tudo isso em consideração, a tese, qual a probabilidade daquela tese de ela ser aceita ou não, tudo isso é levado em consideração para avaliar a chance de êxito. E você atuando no contencioso, como é que é a sua rotina profissional? Como é que é a rotina, o dia a dia de um advogado tributarista? Além de ler muito, né? Então, sim. Advogado tributarista, a nossa rotina, primeiro que eu acredito que para você atuar no direito tributário, a nossa relação, ela não é muito, eu digo que não é uma área muito humana do direito, porque ela é mais voltada, tipo, exatas, mas tipo uma mini área de exatas no direito. Por quê? Porque as relações, elas são muito com números também, né? Números, leis, é uma relação fria de processo. Tipo, não existe audiência, não existe audiência no direito tributário. Então, o Não? advogado tributarista, não. O advogado tributarista, ele não é chamado para uma audiência. Mas e se o juiz tiver alguma dúvida? Aí o juiz profere um despacho e a gente peticiona. Peticiona como assim? Esclarecendo. Você anexa um documento, um Faz por esclarecimento. escrito. Não, Isso, a gente faz por olha, não, escrito. não sabia que não tinha essa questão da audiência de você defender sua tese e Não apresentar. tem. Nossa, não Não tem sabia. isso no direito tributário. A nossa relação mesmo é toda por escrito. E óbvio que é possível a gente ir diante do juiz, a gente vê que o juiz tá com dificuldade de entender, pode ir pessoalmente lá no gabinete do juiz e despachar com ele e falar, dando os esclarecimentos. Mas não existe essa situação de você sentar com a outra parte, com o juiz, e cada um falar ali a sua defesa. É aquela Isso coisa que a não gente vê nos existe. filmes, né? Do promotor e o advogado de defesa. Então, assim, você pode, por exemplo, estar contestando alguma coisa e a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela está ali contestando o seu ponto. Vocês não se conversam, é tudo feito por escrito. Não nos encontramos, é tudo por escrito no processo. Nossa, é É bem diferente. bem diferente. E É então, bem diferente. e agora com esses processos eletrônicos, estão eletrônicos os processos tributários? A maioria já estão eletrônicos. Os novos já são todos eletrônicos. Os antigos, que ainda existem alguns que estão físicos. Então você precisa estar atento aos prazos aí, mas você Sim, despacha de casa, né? Você despacha, não sei se o termo é esse, mas você envia a documentação de forma envia digital e documentação. não precisa ir lá no fórum. Isso. Não precisa. Só se realmente for assim, algo muito urgente, muito necessário, que você vê que se não for lá, não vai resolver, sabe? Mas Ah, não existe esse contato. A advocacia tributária, ela é muito mais dentro do escritório, né, do que fora, do que no fórum, entendi. E entendeu? você atua apenas na área tributária ou você acaba atuando em outras áreas do direito também? Atualmente eu estou atuando só no direito tributário, Só no direito mas eu também tributário. tenho experiência na área civil, consumidor, direito do consumidor, PROCON, também tenho experiência nessa área, mas atualmente eu estou atuando só mesmo com o direito tributário. Ok. Então, a sua rotina não tem audiência, não tem aquela coisa, né, do Vossa Excelência, e põe a toga? O advogado também é É, toga? coloca também uma É toga aquela, de... não tem nada que a gente vê nos filmes, né? Isso é só para Não, outra área do direito. isso até pode acontecer, mas só em grau de recurso. Ah, tá. Então, digamos que o juiz proferiu uma sentença desfavorável para o seu cliente, você vai recorrer daquela sentença para o tribunal, que é Uhum. um órgão colegiado. E aí, quando esse processo for julgado no tribunal, o advogado pode fazer a sustentação oral, que é fazer essa defesa Ah, oral no plenário. entendi. E como é que Aí, é? em sede de recurso, pode. E como é que é o perfil do advogado tributarista? Porque eu já vi que as audiências, elas são, nem sei se chama de audiência, né? Os processos, eles correm de forma diferente dos demais ramos do direito.
E qual é o perfil do advogado tributarista? Por que a minha dúvida, né, o meu interesse? Porque uma coisa que eu percebo, e eu já até fiz vídeos no YouTube, tem podcast falando disso, advogado escreve muito bem. Se tem uma coisa que eu admiro em advogado, é que advogado escreve muito bem, muito bem. Sim, E assim, é aquela coisa que você lê, sabe? E tem até advogado na Academia Brasileira de Letras, porque escreve tão bem assim. tem. E contador não escreve bem, sabe? Eu não sei se não é o nosso perfil. Eu não sei se a faculdade é que precisa trabalhar, se a faculdade trabalhar isso na gente, a gente vai escrever melhor. Eu não sei, mas eu sinto muita dificuldade, assim, na parte de você tá na contabilidade, você vai subindo, né? Você vai ser do gerente, diretor, você tem que escrever um relatório. E é complicado, porque durante a graduação de contábeis a gente não tem essa questão de escrever, é muito conta. É o débito, é o crédito, é a Sei. análise do balanço, mas não tem texto, sabe? Não tem Uhum. escrita. Então, como é que é o perfil do advogado tributarista? Quais são as características que um bom advogado tributarista deveria ter? Olha, na minha opinião, o advogado tributarista como qualquer advogado de outra área, é fundamental ter uma boa redação, né? Porque eu acho que essa questão que você falou que o advogado escreve bem, vem muito do fato de nós lermos muito, né? É muita leitura e então isso acaba desenvolvendo uma boa escrita. E esse Mas é só uma uma. parte, é muita leitura de processo ou de leis? Porque assim, eu atuo na área tributária, eu leio muita lei, muitas leis tributárias e Uhum, normas, sim, e quando eu sento para escrever, nossa, sabe, dá um trabalhinho, porque eu sim, quero sim. escrever um bom texto. Então, é muita leitura, mas leitura de quê? De outros processos? É muita leitura de doutrina para a gente formar nosso raciocínio, nossa tese, nossa linha de defesa. Então, a gente lê muito o que a doutrina diz, o que a jurisprudência diz, a gente lê muitos julgados, né, muitas decisões para. A gente precisa ler para ver se aquela decisão se enquadra, se nos ajuda na nossa defesa. E muita leitura também do processo em si, porque tanto a outra parte, geralmente a procuradoria, também costuma escrever muito na sua defesa. Então, para a gente rebater né, a defesa da outra parte, a gente precisa ler e entender o que ela está querendo dizer e formar Contra-argumentar. os nossos argumentos. Né? E para você formar um bom argumento, você precisa de uma boa redação. Precisa entender de técnicas de argumentação. Isso é fundamental para o advogado. E no caso do advogado tributarista, eu também acho fundamental, assim, para o perfil, ele entender um pouco de contabilidade. Não, não assim, a metodologia, mas os conceitos básicos, tipo, entender que crédito e débito é contrário, Aí todo mundo entender diz que é que contrário. Os alunos no início da faculdade, como assim? Eu falo, gente, não é contrário. Vocês é que passam a vida toda olhando o extrato bancário, vocês olham o contrário e a chega na gente que vê o faculdade. contrário. Pois é. E chega na faculdade, Entender entender o que é um balancete, né? Saber o que é o balancete, saber o que o é tributo uma devido, o tributo a GFIP. recolher. Sim, exatamente. Tudo isso também porque se não souber essas coisas básicas, a gente não vai conseguir formar ali a linha de argumentação da defesa. Vai fazer uma coisa que não está entendendo, só está replicando, né, a informação. É Então, isso que acho eu ia, fundamental. inclusive, te perguntar. Como é que é a relação do seu trabalho com a contabilidade? Você chega a pedir ajuda para o contador para esclarecer algum termo? Tem alguma relação do seu trabalho com o contador? Alguma atuação em Tem, conjunto? tem sim, tem bastante. E, inclusive, é assim, muito importante ter um contador ali junto. Dependendo do processo, por exemplo, casos de ISS, de ICMS, que tem todos esses documentos
são documentos contábeis para você. Às vezes o cliente paga, aí você chega uma cobrança do município falando que recolheu a menor. O advogado tributarista ele não tem expertise para saber os cálculos se realmente foi recolhido a menor ou não. Então é muito importante ter esse auxílio do contador. O contador vai fazer ali os cálculos, vai ver qual foi a sistemática aplicada pelo município, qual foi aplicada pelo seu cliente e vai chegar a uma conclusão, se realmente está certo, se não está. E é por isso que é importante também, nesses casos que envolvem essas questões, ser realizada perícia contábil, né? Porque tanto o advogado quanto o juiz não tem esse conhecimento. Então, é importante ter um profissional mesmo da área da contabilidade para poder dar esse norte. Então, é comum, não é incomum, né, vamos colocar dessa forma, não é incomum ser nomeado um perito contábil para validar os valores. Isso, exatamente. Não é incomum. E como é que funcionam os processos tributários assim? Porque eu entendo o processo de divórcio, né, litigioso, eu entendo um pouco do processo a motivação, né, que eu digo que eu entendo do direito do consumidor, sim. Mas e no processo tributário? Como é que funciona o processo tributário? E por que eu, pessoa física ou pessoa jurídica ou terceiro setor, iniciaria um processo tributário? Quais são os motivos assim que podem levar uma pessoa a entrar no judiciário, numa questão judicial a respeito de questões tributárias? Olha, os motivos mais comuns, que, por exemplo, que fazem o processo partir da pessoa, geralmente, por exemplo, numa empresa que está numa divisa entre municípios. Aí os dois municípios estão cobrando o ISS daquela empresa. Para quem que ela vai pagar? Ela não pode pagar para os dois, entendeu? Mas os dois estão cobrando. Então ela ingressa, a motivação dela, ingressar com a ação para o juiz falar quem é o município competente para estar cobrando. E aí a pessoa vai e paga para o município que o juiz falar que é o correto. Outra coisa também, chegou o seu veículo já passou o tempo e você não tem mais que pagar IPVA, mas o Estado continua te pagando IPVA. Aí você pode entrar com uma ação para que o juiz declare que não existe mais aquela relação tributária, que você não tem o dever de pagar. São mais esses fatores. Estão te exigindo um tributo e você não concorda. Então você vai... Tem alguma ação que procura o juiz. Parte do Estado? Tem. Aí, quando parte do Estado, é a execução fiscal. Quando já está inscrito em dívida ativa, a empresa foi autuada administrativamente, não pagou, aquele débito vai ser inscrito em dívida ativa e o Estado, então, vai executar judicialmente. O meio dele cobrar aquela dívida por meio de uma ação judicial, de uma execução fiscal. A execução fiscal, assim, eu entendia que você tinha, por exemplo, a chance de pagar ou fazer um parcelamento ordinário, né, no nível, por exemplo, de Receita Federal. E aí, se você não paga, depois de um prazo, vai para a dívida ativa. E aí, a dívida ativa, inclusive, se você for parcelar, o valor de entrada precisa ser maior, porque já decorreu um prazo maior. E aí, se está na dívida ativa, você não paga, você tem uma execução fiscal. Mas eu não sabia que essa execução fiscal ela era feita judicialmente. Ela é sempre feita judicialmente? Ela é sempre judicialmente. Então, por exemplo, quando tem algum tipo de penhora, tem que ser feita por via judicial na execução fiscal? Sim, quando tem uma penhora é porque já está no judiciário e já há uma decisão do juiz determinando a penhora. Olha, eu não sabia que o Estado não pode por si só penhorar. Ele precisa de uma decisão judicial, entendeu? Não sabia. Eu eu achava que chegou na execução fiscal. Você está devendo, o valor do tributo está lá, ele vai lá e te executa, vai lá, bate na tua porta, pega o que tiver de máquina, equipamento e leva para um leilão. Então tem que... Ele no juiz
Execução vai por meio de uma ação de execução fiscal e o juiz vai determinar a citação do devedor, que é o conhecimento, para o devedor ter conhecimento de que existe uma ação de execução contra ele, e ele tem 5 dias para garantir aquela execução ou pagar. Se ele quiser se defender, ele tem que garantir aquela execução, tem que fazer um depósito ou apresentar uma carta-fiança ou um seguro, apresentar alguma garantia para então poder se defender. Mas então, vamos lá, a gente tem a cobrança normal, vamos chamar assim de normal, né? Sim. Aí tem a cobrança na dívida ativa, aí não funcionou a dívida ativa, aí eu tenho que ir para o judiciário, o Estado, né, para cobrar, e aí Isso. o Estado vai dizer se procede ou não procede. Quanto tempo leva um processo tributário? Porque... né? O Olha, Estado aí está geralmente demorando para resolver, para receber, né? É muito geralmente é tempo. bem demorado. É bem demorado. Primeiro porque as varas de fazenda pública que tratam desse assunto tem muito processo e tem pouca gente trabalhando, né? Então já começa por aí. E também porque geralmente são processos que demandam realização de perícia, juntada de muitos documentos, então não é algo tão simples de se Leva resolver. anos. Leva anos, pode levar, acho que eu boto em média pelo menos 5 anos. 5 anos. Sendo rápido. Sim, sendo rápido, 5 anos. É. E quando é o contribuinte que ingressa com a ação, também leva uns 5 anos? Aí depende muito do caso. Depende muito, porque se for algo simples, assim, que é só o cara crachar para o juiz, dá para resolver rápido. Mas se for alguma coisa que demande muita dilação probatória, tem que juntar muitos documentos também, pode ser que demore. O que é dilação probatória? É quando você tem que fazer várias juntadas de documentos. Né? A dilação probatória é o momento que a parte tem de provar o que ela está alegando. Então, às vezes, ela não consegue juntar todos os documentos na petição dela inicial. Quando ela ingressa com a ação, às vezes ela não tem todos os documentos ainda. Então, ela vai ter um momento durante o processo para juntar esses documentos que ficaram faltando. E se tiver realização de perícia, é mais um tempo. E você disse, se o processo for rápido de execução fiscal, leva uns 5 anos. E aí, durante esse período, o contribuinte não precisa pagar nada, não tem que dar um depósito judicial, ele só recorre e... Não, então, tem que ter a garantia do juiz, ele tem que fazer um depósito, ou tem outros meios. Caso ele não tenha dinheiro disponível para fazer um depósito, ele pode juntar um seguro, uma carta de seguro, uma apólice de seguro, ou se ele não tiver nada disso, ele não apresentar, aí ele vai sofrer uma penhora em algum bem, ou na conta bancária dele, ou em algum veículo, algum imóvel. Enquanto a ação está sendo discutida. Isso, enquanto a ação está sendo discutida, aquele vai ter um depósito ali, entendeu? Alguma garantia. E por que a gente tem tanto processo tributário no Brasil? É impressionante, porque eu participo de palestra na Emerge, eu participo de seminários, então eu estou sempre, né, em contato, eu tenho muito contato com advogados tributaristas, assim, em palestras, em eventos, e a sensação que eu tenho é que tem muito processo na área tributária. Então, o que leva o Brasil a ter tantos processos na área tributária? Olha, acredito que o principal ponto de a gente ter tanto processo é porque não se tem a cultura preventiva no Brasil. Então, assim, não se faz, é muito difícil fazer um planejamento tributário, não é comum, né? Tem empresas que fazem um planejamento tributário, mas não é comum as empresas atuarem de forma preventiva para evitar o processo. Geralmente eles deixa acontecer e se der ruim, eles paga para ver, vão né? para o judiciário. Entendi. Entendeu? E acaba gerando bastante processo por conta disso, porque não tem essa cultura de prevenir.
Agora prevenir o me, processo. me faltou a palavra. Eu fui num evento que era eles estavam falando de um tribunal, até comparando Portugal, não é tribunal de intermediação, não. É extrajudicial que tem, que é julgado. Agora eu não vou lembrar. De arbitragem? Isso, arbitragem. Porque Ah, eles sim. falam, olha, se a gente deixar tudo para o juiz, esse processo vai levar anos, e o Brasil não tem uma cultura de arbitragem. A gente começou a discutir pouco tempo que eu Não, digo não tem também. 2, 3 anos, a gente tem ouvido falar mais em tribunais de arbitragem. Então, assim, Sim, e aí, um dos fatos, né, do Tribunal de Arbitragem que eu vejo vantagem é você ter uma pessoa com experiência, uma pessoa que eu digo um juiz, com experiência naquela área, porque o que eu tenho visto, assim, conversando com advogados, é que os juízes nem sempre são especialistas no assunto. Então, você vai para é, um fórum, né, no interior, ele pega civil, criminal, tributário, faz de tudo. ele tá. Então, você acha que esse juiz, não sei se tem um nome específico para esse juiz que é o faz tudo, né? Mas você acha que Uhum. esse juiz, por lidar com vários processos diferentes, isso interfere na decisão dele, na ação, já que ele acaba não sendo especialista na área tributária? Olha, eu acredito que pode interferir sim, né? Porque a área tributária ela é uma área muito específica e tem suas peculiaridades, principalmente quando se trata de uma execução fiscal, que tem a lei própria que, que rege a execução fiscal. Então, eu já vi muitos juízes querendo aplicar prazos na execução fiscal de um processo comum. Então, tipo, na execução fiscal, o prazo de defesa são 30 dias. Já vi juiz determinando 15, como se, sabe, levando em consideração a legislação comum. Então, assim, provavelmente porque não tem conhecimento da área. Aí, nesses Mas casos, existem vocês juízes, recorrem? aí tem que peticionar, tem que falar, olha, excelência, houve algum equívoco com a legislação, fala que são 30 dias, entendeu? Tem que se manifestar discordando, não pode deixar passar. Mas também tem bastante juízes até que não esses de vara única, né? Porque eles acabam não tendo muito contato só com a matéria, eles pegam de tudo. Mas aqui, por exemplo, na capital, tem várias especializadas e isso ajuda muito, porque é sempre o juiz que está ali, então ele acaba, por mais que ele não tenha aquela formação inicial, ele vai fazendo cursos profissionalizantes, né? E Cursos de vai tendo capacitação. casos anteriores, né? Ações anteriores, que ele vai, ó, É, tive uma ação semelhante. sim, Então ele vai exatamente. aprendendo, Então, né? isso ajuda muito quando existem várias especializadas sobre o assunto, né? O ruim mesmo é quando é comarca do interior, porque realmente não tem, e nem sempre o juiz que acabou de. Geralmente são os juízes que acabaram de ingressar no concurso, né? Acabaram de ser aprovados. Então, geralmente, eles não têm essa especialização, que aí acaba atrapalhando, sim. E qual é o perfil do contribuinte que ingressa com ações? Porque você disse que pode vir tanto por parte do Estado, a ação, quanto o Uhum. contribuinte pode fazer ingressar com a ação. Qual é o perfil? É empresa de pequeno porte, grande porte? É mais a indústria? Qual é o perfil do contribuinte que vai entrar com uma ação na justiça? Olha, com o que eu já tenho em contato, eu vejo que tem muito mais empresas de médio e grande porte que entram do que as pequenas. Até por essa questão de precisar ter um depósito, de precisar ter uma garantia, nem sempre aquelas empresas menores elas têm esse valor disponível, né, para ficar lá parado discutindo. Então, geralmente o perfil, pelo menos na maioria dos que eu já vi, são pequenas de médio, grande porte, e também eu quase não vejo pessoa física ingressando com a ação. Geralmente eu vejo muito pessoa física discutindo administrativamente, né? Ah, Caiu na tá. malha fina aí
faz uma manifestação ali na Receita Federal e resolve ele mesmo. Mas aí chama um advogado ou não? Na seara administrativa, não é necessário ter um advogado. É bom porque um advogado especializado ele vai te instruir melhor como você deve agir, como você tem que responder, né? Mas não é obrigatório. A pessoa tem a opção dela escolher contratar um advogado ou não, ou fazer sozinha. Entendi. E quando uma das coisas assim que eu escuto, meus alunos perguntam terminei a faculdade de contábeis, faço uma faculdade de direito? Faço uma pós-graduação só em direito tributário? Porque eu quero... Uma coisa que eu sempre falo em sala de aula não tem como você ser advogado tributarista e você não entender minimamente de direito tributário. Você pode não ser um advogado, você pode querer não ter a intenção de militar, né, na área, mas você precisa ter essa noção. Eu fiz uma especialização em planejamento tributário e tinha muito do direito tributário dentro dessa pós que eu fiz em planejamento tributário. Sim, tinha um foco muito forte em direito tributário, apesar de não ser uma pós só de direito tributário, era planejamento como um todo. Mas como é que, em relação à parte tributária, né, não só no processo tributário, mas até na prevenção, né, que você diz que a gente não tem uma cultura de prevenção, e eu concordo com você, a gente não tem tanto uma cultura de planejamento tributário. Nas pequenas empresas, médias empresas, você vê planejamento tributário em empresas de porte maior. Então, pensando aí no contador, né, a formação é contabilidade, qual é a relação que a gente pode ter com o advogado tributarista e se a gente pode, se tem algum curso, algo que você dê de dica para as pessoas da área contábil que se interessam pela parte tributária? Como é que a gente faz esse... assim, as pessoas, o pessoal da contabilidade que tem interesse em conhecer um pouco do direito tributário, eu não indicaria fazer a faculdade de Direito, porque na faculdade de Direito você vê várias áreas diferentes, então, assim, pode acabar sendo algo muito chato para a pessoa, né? Porque ela vai ver direito penal, vai ver direito trabalhista, vai ver história do direito, vai ver coisas que não é o ramo dela, né? Assim, não tem nada a ver com o que ela trabalha, com o que ela está se formando. 5 anos, né? E são 5 anos. Então, assim, acho que vai ser algo muito sacrificante, né, para o aluno de contabilidade. Eu indicaria fazer uma pós no direito tributário. Quando eu fiz a pós, tinham muitos contadores na minha turma. E eu pude ver, assim, o quanto que era bom para eles, sabe? O quanto que eles falavam assim, nossa, agora eu entendo quando o advogado, por que o advogado falou, deu aquela orientação sobre princípios, né, que regem, porque não é só a lei, existem princípios por trás daquela lei. Então, eu acredito que a pós em direito tributário, ela enriquece muito, assim, o trabalho do contador, né? Porque ele não vai ser um formado em direito, mas o que ele precisa saber do direito para a atuação dele na contabilidade, ele vai saber com a pós de direito tributário. Ele vai conhecer os conceitos básicos, os princípios básicos do direito tributário, e aí ele vai começar, além de ter o raciocínio contábil, quando ele for fazer alguma declaração, algum lançamento, ele vai também ter ali entendimento legal daquilo, né? O porquê daquilo, porque legalmente falando que tem que ser feito daquela forma, por que não pode ser cobrado, por que é inconstitucional, vai entender o que é essa inconstitucionalidade que tanto se fala. Então, eu acredito que uma pós em direito tributário é muito bom, assim, para quem é da área de contabilidade. Já supre essa Já deficiência. supre. Porque na Com certeza. graduação a gente não tem. Eu tive um semestre de direito tributário que falava assim, não aprofundava tanto. E uma coisa que eu costumo dizer é que quando eu fiz o planejamento tributário, a especialização, eu entendi muito do porquê que eu fazia o que eu fazia.
Porque o contador tem muito isso, né? exatamente. Ele faz, mas ele não sabe por que ele tem que fazer daquela Uhum, forma. sim. Só aplica ali a fórmula, né? Sabe que tem que ser Isso. feito, mas não entende por quê. Então a especialização ajuda muito nisso, né? Você entender o porquê que você está fazendo aquilo. E até a sua forma, acredito, de trabalhar vai ser diferente também. É um diferencial, né? Até porque É um não são muitos diferencial. os contadores que têm essa especialização em direito tributário. É um diferencial para quem é da área. Sim. Então tá, Diana, essas foram as minhas perguntas. Passou muito rápido, né? Eu agradeço É muito, né? Foi bastante verdade. rápido. Então, essa foi, Diana, Filizola? Filizola. Di- Diana Filizola. Diana Filizola Brandão Felipe, Isso. advogada tributarista, que nos Sim. concedeu aí essa entrevista. Aprendi bastante, tá, Diana? Que bom. Aprendi muito com você em relação a como funciona, né? Não tem audiência, a execução fiscal tem que ir para o judiciário. Então, é bom que agora eu vou falar para os Sim. meus clientes, se você for para a execução fiscal, isso vai para o judiciário, vai te dar uma dor de cabeça. A gente dá aquele susto assim no contribuinte, né? No cliente. Então, assim, você vai esperar chegar nesse ponto? Né? Então, Exatamente. acaba argumentando. Eu quero que você deixe as suas considerações finais. Eu agradeço pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu quero que, por favor, você diga os seus contatos. Eu vou colocar na descrição do podcast e na descrição do vídeo. Mas eu gostaria que você falasse os Tá seus bom. contatos, como é que as pessoas podem entrar em contato com você e as suas considerações finais. O nosso público ele é principalmente contadores e pessoas que se interessam muito pela área ou atuam, querem atuar na área tributária. Então, eu deixo esse espaço aberto para você. Tá ótimo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência. Foi um tempo muito proveitoso, muito bom estar aqui com você, compartilhando. E fico muito feliz de poder ter agregado algum conhecimento, né? Ter agregado informações novas. Espero que também para as pessoas que vão estar ouvindo. E muito obrigada mesmo. Eu gostaria estou completamente aberta, se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Eu tenho um Instagram profissional que é @adv Diana Filizola e também pelo LinkedIn, que é Diana Filizola Brandão, o meu LinkedIn. Vocês conseguem contato comigo por lá, se tiverem qualquer dúvida, indicação de curso, qualquer coisa nesse sentido também, podem ficar livres. Estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E a indicação de curso, com certeza, porque a gente fica muito perdido na área tributária, na área de direito tributário. Então, poder conversar com alguém que entende, né, do assunto, eu acho que a gente não fica tão perdido assim em traçar um planejamento do que fazer na carreira. Então, nós encontramos você Obrigada. no Instagram, @adv Diana Filizola, e no LinkedIn, Isso. Diana Filizola Brandão. Isso, exatamente. Está ótimo, Diana. Muito obrigada. Essa foi mais uma entrevista do Carreira Contábil. E você pode nos seguir nas redes sociais, estão na descrição do vídeo, na descrição do podcast. Até a nossa próxima entrevista. Tchau, tchau.